Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Arrematador. Aqui nós vamos falar sobre leilões de imóveis, vamos falar com pessoas que estão adquirindo imóveis ou que já adquiriram imóveis, e quais foram as experiências que elas tiveram, ou até mesmo leiloeiro, né? No último vídeo aí do Arrematador a gente falou com um leiloeiro, então a gente vai te inserir, você vai ter a vivência desse mundo dos leilões. Então, bora lá para o programa de hoje, a gente vai falar com o Jefferson. Vamos ver aí o que o Jefferson vai falar, ele vai dar muitas dicas aqui, inclusive como que você faz as pesquisas, de repente, para você ter alta lucratividade. Vamos lá para o vídeo, forte abraço, até mais, tchau, tchau. Bom dia. Opa, Rogério, bom dia, cara. Prazer falar contigo, hein? Prazer é meu, tudo bem, Jefferson? Tudo. Você fala de onde, Jefferson? Então, Rogério, eu falo de Rio Branco, no Acre. Que legal, no Rio Grande. São 5 horas da manhã. Você fez eu acordar Nossa, cedo hoje. você acordou cedo, hein? Acordar primeiro que as galinhas. Que Cara, legal. E como é que você ficou, como é que você descobriu o canal? Como é que você soube de mim? então, eu vi a questão de leilão de imóveis já, mas sempre tive aquela questão do medo, né? Da ocupado e tal. Aí eu fui pesquisar a respeito e encontrei teu canal no YouTube, acho que tem mais ou menos uns 2 anos isso. Eu nunca, assim, tinha me despertado em comprar, mas só em pesquisar, em ler, em entender um pouco mais sobre o assunto. E depois que eu vi bastante vídeos, assim, seu lá e tal, eu falei, rapaz, criar coragem, agora eu vou arrematar um. Aí tá Que com mais ou legal, menos uns 8 meses que eu arrematei o primeiro, né? Tá com uns que 2 anos legal. que eu venho pesquisando e uns 8 meses que eu arrematei. Assim, cara, eu gostei demais e estou tentando me especializar cada vez mais sobre o assunto, né? Assim, é bem difícil alguém que fale sobre leilão de imóveis. Tipo, o teu canal me ajudou muito, mas que nem, por exemplo, quando eu tive que comprar o primeiro, que foi na Caixa Econômica. Cara, eu batalhei demais para tentar conseguir alguma coisa lá, alguma informação, que até mesmo o pessoal da agência não sabe de nada. Exatamente. Eu tive a mesma dificuldade, viu, Jefferson? É, assim, eu tô me sentindo quase especialista já, porque já estou no Que legal. terceiro. E assim, e cada dia que passa a gente aprende uma coisa a mais, né? Assim, os Verdade. meus irmãos, peguei, eles estavam todos ocupados, só que assim, na conversa a gente conseguiu tirar o ex-mutuário, o ocupante e tal. Legal. E eu fiquei assim com dúvida, foi esses dias assim, não é todo dia que a gente consegue entrar na live, né? Eu consegui hoje que eu tô de férias, o pessoal aqui em casa está até me achando que eu tô meio doido, né? Acordar 5 da manhã, falando só. A minha mãe tá aqui, vê o pessoal de fone, tá todo mundo em casa e escutando o barulho aqui, né? Mas enfim, você falou a respeito de citação. A minha dúvida é, caso eu não consiga citar o ex-mutuário, ou porque ele trocou de endereço, ou porque realmente ele está se escondendo de qualquer forma. Eu vi até agora há pouco, você soltou um cardzinho falando a respeito de hora certa. Eu até tinha visto já acho que no YouTube, você tem um vídeo falando sobre isso. Eu fiquei na dúvida assim, caso eu entre com ação, porque eu peguei um imóvel agora que eu acho que vai precisar de ação. Está vendo ainda, está tentando, né, conversa e tudo. Mas caso precise citar ele e não encontrar, é mais difícil conseguir a tutela antecipada? A tutela antecipada você já consegue. Na hora que você compra o imóvel, claro que você precisa fazer algumas análises, né? Na hora que você compra o imóvel, você tem que ver se não tem ação, primeiro, né? Se tem ação, quais são os elementos daquela ação e se ela te oferece risco na arrematação. Aí você, olhando essa ação e vendo que não tem nenhum risco, se o risco é pequeno, aí é tranquilo, você tem a liminar. Aí, tendo a liminar, o que acontece? Tem todo o procedimento dentro do processo para ele poder acontecer a desocupação. Um dos procedimentos é citar quem está no imóvel para ele poder se defender. Por exemplo, teve uma liminar, de desocupação em 60 dias. Então, enquanto a pessoa ela não for citada, aquele prazo de 60 dias, ele não vai rolar, entendeu? Então, se tem alguém no imóvel, eu já encontrei várias situações, né? Tem situação que é tranquila, que a pessoa ela aceita a citação, ela assina, tranquilo.
Mas eu já peguei casos críticos que a pessoa ela se esquiva da situação, ela acha que isso vai fazer com que ela não saia do imóvel. E não é realidade. Só para você ter uma ideia, estou lembrando aqui de alguns casos críticos. Tá? Tive um caso crítico em Itaquera. Itaquera, São Paulo, né? Então, São Paulo é grande pra caramba e tem várias. O fórum ele é subdividido. Então, em São Paulo, não é fora do normal a pessoa mora num lugar que é uma comarca e ela trabalha numa outra comarca. E isso daí, no processo, ele acaba causando uma certa lentidão se precisar citar ele, por exemplo, no serviço. Porque aí eu vou cercando, pegando, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, ela chegava em casa tipo 10 horas da noite e saía 5, 6 horas da manhã. E eu nunca pegava ele. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu tentava pegar a síndica, que era um apartamento, eu percebia que a síndica não queria se envolver, ela não passava informação nenhuma. Aí eu descobri que o cara, ele era ativo numa escola de samba. Então era um cara bem popular, sabe, lá no condomínio. E, tipo, a síndica meio que não queria se envolver por conta disso, entendeu? E aí ele foi se esquivando. Aí o oficial foi lá um monte de vezes. Ele devolveu o mandado ao oficial. E mesmo eu no pé, conversando com o oficial lá, eu falei, não, vamos achar ele, eu vou achar, vamos ver onde ele mora e tal. Aí eu descobri, assim, que lá na matrícula, geralmente, fica lá, você deixa o endereço antigo. O endereço antigo dele era nos pais dele. Aí eu descobri que o endereço antigo era os pais. Aí na hora que eu fui lá falar com os pais, eles são. Eu não fui pessoalmente, eu cheguei a ligar, né? Mas aí não sabe, não fala nada, se esquiva. E aí foi isso. Aí eu descobri onde ele trabalhava. Aí na hora que eu descobri onde ele trabalhava, eu falei, meu, vou pegar ele lá, onde ele trabalha. E aí o que acontece? Alguns juízes, o ideal mesmo é você citar. Se você não cita, você abre brecha processual para ele se manifestar. Né? Só que quando você vai na desocupação, é incrível. No dia da desocupação, o cara aparece. Que aí você vai já com todas as artimanhas. Você vai com chaveiro, o oficial de justiça está lá. E ele já vai esperto. Se precisar de reforço policial lá e tudo mais, ele telefona para alguém lá e já aparece a polícia lá, entendeu? Uhum. Então, assim, aí nesse caso específico, eu descobri onde ele trabalhava. Mesmo assim, na hora que eu descobri, eu falei para o oficial onde ele trabalhava, e era um prédio comercial, né? Aí, na hora que ele chegava na portaria, as pessoas já estavam bem orientadas. O porteiro falava que não sabia de nada. Aí, na hora que chegou lá na empresa, eu falo, por gentileza, essa pessoa aqui, olha, ele não vem muito aqui. Às vezes, ele pega a ficha dele aqui e já vai direto trabalhar. Então, você vê que as pessoas já meio que assim, eles estavam tentando ocultar ele. Aí eu peguei no pé do oficial lá, o oficial. Já teve esse caso lá com uma outra oficial também, viu? E eles estão fazendo todos esses oficiais de bobo. Você vai deixar ele fazer você de bobo também? Eles ficam pé da vida. Eu falei, não, pode deixar, eu vou pegar esse cara aqui, meu. Tá pensando que eu sou bobo? Não sei o quê. Eu falei, eu acho que tá, hein? Aí foi. Aí ele foi um dia lá, aconteceu a mesma coisa, voltou no segundo a mesma coisa. Aí ele chegou e falou para a pessoa, falou, ó, é o seguinte, amanhã, aí ele consegue fazer isso, consegue determinar a situação por hora certa. Quando ele tem elementos que a pessoa está se esquivando, ele pode fazer isso, só que ele não pode fazer isso de imediato, sabe? Ele não pode ser, eu fui lá, pegar amanhã eu volto é a hora certa. Isso daí geralmente eles não fazem. Eles vão lá várias vezes, aí na hora que concretiza mesmo que o cara está se esquivando, aí ele vai lá e cita por hora certa. Aí ele chegou, pegou aquele funcionário que estava lá no balcão, falou, o seguinte, amanhã eu vou voltar aqui meio-dia e fala para ele estar aqui. Aí se ele não estiver aqui meio-dia, ele fala para ele estar aqui, ele tem que estar aqui. Aí ele pegou, voltou lá e adivinha? Tava lá. Tava nada. O cara, ele não veio, não sei o que, não veio, não veio. Então, peraí, me dá seu documento, eu vou estar citando você na qualidade dele. Entrega isso aqui para ele. Aí a pessoa não queria assinar. Porra. Eu Aí falei, não vou assinar não. Eu falei, então tá bom. Aí ele pegou, ele descreve a pessoa. Falou, uma pessoa assim, mais ou menos tanta idade,
com cabelo tal, ele descreve e ele fala, ó, dei por citado, aí entrega, ó, tá aqui, ó, entrega para ele. E aí foi. Deu por citado, aí começou a contar prazo. Mas assim, a pessoa ela acaba ganhando tempo só, né? Porque acontecer vai. Ah, tá, Acontecer vai. entendi. Mas Entendeu? uma outra dúvida, assim, quando a Caixa ela retoma os imóveis, toda vez ela entra com uma ação judicial. Eu posso pegar, Como por exemplo, assim? não, porque Peraí, assim, vamos. Vai quando lá, ela Jonas. retoma o imóvel, né? Ela não Aham. simplesmente vai no cartório e passa para o nome dela. Eu estava pesquisando assim, eu vejo que eles entram com uma ação e retomam o imóvel da pessoa. Tipo assim, só para formalizar, para dizer que realmente está consolidando o nome dela novamente por conta da dívida. Então, E aí, na questão do banco, da Caixa Econômica, por exemplo, nos bancos em gerais, eles seguem uma lei, que é a lei, a maioria, né? 9.514, que é a lei de alienação fiduciária. Então, na lei de alienação fiduciária, ele é um processo extrajudicial, entendeu? É um processo, assim, fora da justiça, entendeu? Então, toda essa retomada não tem um processo judicial, entendeu? entendi. Então, os que têm processo Então, judicial, porque é a pessoa que vai recorrer, né? Não é o banco em si. tem processo judicial, tipo assim, a pessoa, ela se sentiu lesada e aí ela entra com uma ação judicial contra o banco. Aí tem uma ação judicial, entendeu? Porque ela questiona o fato de não ter tido. Aí ela vai tentar pleitear os direitos dela. E aí que tá, se tiver alguma ação judicial, aí você tem que olhar os elementos que pode fazer com que anule o leilão. Por exemplo, ó, uma coisa que anula o leilão, aí é grave demais. Vai chegar o leilão e a pessoa vai lá e paga, entendeu? Nossa. Aí ela Ela tem que pagou, pagar, só que aí o banco não cancelou. Foi? ela tem que pagar o valor da dívida toda, não é só o que ela está devendo até ali, né? Exatamente, é o valor da dívida toda. Nessa lei, na lei 8.514 de 97, ela fala todos os ritos, tudo que tem que acontecer desde o financiamento até a retomada, sabe? E lá fala que depois de 3 meses, se você ficar inadimplente, o banco, o termo técnico que a gente usa, né, ele consolida o imóvel no nome dele. Aí ele vai lá, pega de volta o imóvel no nome dele, e aí isso que acontece. Se a pessoa quiser negociar, fazer parcelado e tal, aí a chance é muito menor. Apesar que, assim, nos últimos dias, a Caixa ela estava muito flexível, sabe? Eu fiquei sabendo que eles estavam, assim, querendo renegociar ao máximo. O objetivo deles era realmente renegociar, não ficar retomando. Mas eu não sei até que ponto que eles estão tão flexíveis assim. É que no Brasil inteiro, você tem várias regionais que cuidam disso, né? Aí eu não sei se de repente em um lugar está mais flexível, no outro não, entendeu? Mas para a gente aqui é bem complicado, porque assim, a Gilie responsável pelo Acre é em Belém. Só É, que fala direto com Belém, tem intermédio de Porto Velho, que é o estado de Rondônia. Então, assim, toda informação de imóvel, cara, se tu vê como é difícil a gente conseguir alguma coisa aqui, eu tava vendo para vocês aí, é bom, já tem a escritura no próprio site da Caixa, pra gente aqui não tem. Aí tem que ir lá na agência, é uma humilhação só para tu conseguir algum documento, alguma coisa. Tem, dependendo da agência que tu vá, tu não consegue nem essas informações. Eles não sabem, de leilão não entende, aqui não tem isso. Cara, é bem difícil, assim, aqui na nossa região, né? Mas assim, a gente vai se virando, vai buscando informação com um, com o outro, vai no cartório, vai na prefeitura, vai visitar o imóvel. Os que eu arrematei, cara, fez uma investigação muito grande mesmo, assim, até saber quem é a pessoa, onde trabalha, onde mora, se realmente mora ali, se está alugado. Então, assim, o ideal é busquei, fazer isso mesmo. fiz toda uma investigação. Aí, só para finalizar, Rogério, aproveitar a oportunidade, eu me interessei em um terreno aqui. Só que aí, quando eu peguei o terreno, eu fui lá, peguei não, né? Eu fui ver e tal, para investigar tudo direitinho. Eu cheguei lá, tinha uma casa construída. Aí eu fiquei na dúvida. A Caixa está leiloando o terreno e no edital não diz de averbação da construção.
Tipo, a construção certo. não tá para eles. Porque eu já vi casos assim, ele leiloando o terreno, mas diz assim, edificação para fazer a verbação ainda, que não está verbada. Mas nesse Certo. caso que não tem nada, eles estão vendendo só o terreno. E cheguei lá, tinha uma casa. O que acontece? Então, o risco que você corre alguns riscos com isso, né? Eu já tive imóveis que aconteceu assim, de eu comprar ele foi totalmente reconstruído, sabe? Ele na matrícula estava de um jeito e na hora que eu comprei ele estava de outro. Bem melhor, bem melhor. Uhum. E quais são os riscos que você corre fazendo isso? Tem alguma ação judicial nele ou não? Não, tem não. Então tá. Agora, o que eu vou te contar aqui, ó, tem um risco, que é se ele entra com a ação e ele pega e coloca naquela ação, falando que ele não foi colocado, que tinha esse imóvel, você corre risco de ser anulado o leilão, entendeu? Esse é um risco. Aí, um outro risco que você corre. A Receita Federal, dependendo do lugar, os caras são muito ligeiros. E como houve uma construção, aí você tem uma questão de tributo que você paga para a questão da construção. E aí, vamos supor que você vai lá e compra. E aí, a Receita fica lá de olho. Ah, ela comprou, né? Ah, então também estou bem aqui, ó. Você está me devendo alguns valores porque você não declarou que você construiu esse negócio aí. E aí ele pega e negativa o seu CPF lá na CND Federal, entendeu? Uhum. Ó, isso daí é raro, só aconteceu isso comigo uma vez. Não sei se é o município que é ágil, não sei o que aconteceu, mas eles foram ligeiros pra caramba. Eles foram, eu falei, meu, eu acabei de comprar um imóvel, já negativaram lá o CPF, né? Eu falei, caramba, de onde vem essa. Por que não tá girando a positiva? Aí na hora que eu fui ver, era por causa disso. Aqui aconteceu comigo da casa que a gente pegou. Nos fundos, a pessoa construiu uma edícula. Só a cobertura, mas não averbou. Aí quando a gente foi fazer lá na prefeitura, cheguei lá, o cara falou assim, não, no ano tal você construiu essa edícula aqui. Eu falei, não, eu comprei a Nossa. casa agora. Aí ele disse assim, não, mas tá aqui, você tem que averbar isso e tal, tem que pagar umas taxas, umas coisas. Isso foi em Mas Rio assim, Branco? foi. Elas são ligeiras aí, hein? Cara, eles têm um programa de georreferenciamento aqui, ele vê a medição precisa e ele ainda diz quando foi construída, que eu nem sabia, porque eu peguei a Caramba. escritura, comparando lá com o site da Caixa, aí eu falei assim, bom, só o edículo acho que ele vai passar. Ah, passou nada, chegou lá, o cara viu lá, não, tá aqui, você tem que pagar isso, tem que fazer isso, aquilo, outro, rapaz. Aí me deu uma dor de cabeça. Eu falei, agora lascou. Agora fiquei esperto. Quando eu vi um vídeo teu falando assim, olha, quando você for comprar casa, compra casa pequena. Aí eu me toquei. Eu falei assim, acho que eu tenho que comprar casa pequena mesmo, porque as grandes aqui tá. Às vezes assim, ó, aqui em Rio Branco, o que acontece? Os imóveis, a maioria não tem documento. É contrato de compra e venda, aqueles contratos de gaveta. Entendi. E aí, assim, o povo aqui é acostumado a chegar, só levanta a parede, vai, faz a Tá casa lá boa. e não É, não é pensa só em aí, não. de muro para vizinho, essas coisas todas, né? De janela e tudo mais, constrói no muro, aqui é complicado. Aí quando você pega um imóvel desse da Caixa, o cara consegue financiar, depois o cara vai e pã, modifica. E não averba nada. Aí tem Caramba, casa que, e a prefeitura tá no pé, então, né? cara, não, e aqui eles não dispensam nada, não. Você chega lá, meu amigo, tem que pagar tudo e não tem. Aqui até a casinha do cachorro eles medem para pagar o IPTU. Caramba. Esses dias eu falei com uma pessoa aí, o Leandro, ele é também de Rio Branco, sabe? Ah, E eu vi. conversando com ele, oi? Eu vi que você postou o rapaz do agro. Falei, pô, um monte de gente no Brasil tem que ter dois crianças, né? Né? Aí conversando com ele, eu falei, meu, vamos ver como é que tá aí Rio Branco, né, de oportunidade, né? Não sei se você viu, tem um apartamento lá que, nossa, na hora que eu bati o olho assim, eu falei, nossa, que é isso, né? Tipo, 9 mil e vale uns 30 e pouco, você viu? É porque assim, ó, aqui, aquele apartamento lá, eu não sei o que aconteceu com aquela obra, que ele foi embargado. Ele fica em um condomínio, acho que tem uns 50 apartamentos lá. Aí eu morava lá próximo, eu sei um pouco da história, né? Aí eu fui lá,
Os caras roubaram tudo, cara. Tiraram janela, porta, tá só o oco, o lugar lá. Eu não sei nem por que a Caixa tá vendendo isso. Tá, tipo, não tá abandonado lá, não tem nada. É um edifício, assim, com... Acho que tem uns 50 apartamentos lá seguidos. Não sei como é que é aquilo. Mas, assim, aqui tem 37 imóveis hoje. Eu acompanho todos, cara. Se tu me perguntar de qual imóvel, eu sei tudinho. Porque eu já fui até em alguns que eu nem tenho interesse de comprar, mas sei lá, força do hábito, né? Aí descobri até Legal. alguns que, tipo assim, tem um imóvel lá de 400 e poucos mil para venda, mas está avaliado em quase 800. Está desocupado e lá no site consta como ocupado. Nossa, isso é bom, hein? Assim, eu fiz um curso de corretor de imóveis há um tempo atrás. Eu nunca tinha exercido, né, a profissão, porque aqui o pessoal é um pouco carniceiro, assim, sabe? Os corretores não gostam de ensinar muita coisa. Quando você vai para a questão de prefeitura, você tem que aprender assim na prática. Eu não estava com muito tempo na época, eu deixei de lá. Agora eu estou tentando me cadastrar pela Caixa para me vender esses imóveis, cara, também. Então, assim, eu Show estou de vendo uma bola. oportunidade. Além do meu emprego normal, esse de freelance. Eu vou arrematando o que deu e agora eu estou tentando me cadastrar aí para ver o que dá. E você faz o que hoje? Hoje eu sou orientador educacional, eu trabalho ministrando curso de gestão e negócios numa empresa do Sistema S. Que legal. Sistema o quê? Do Sistema S, trabalho no Senac. Que legal. Faz tempo que você trabalha lá? Faz um pouco. Eu comecei no administrativo, né? A professor, eu tô com uns 2, 3 anos. Vai fazer 3 agora. Entendi. E Então você é aí, CLT hoje. aham. Para mim tem Entendi. bastante vantagem, assim, cara. Não vou. Verdade. Foi, foi bom, consegui umas taxas de juros boas. Inclusive, até a questão do financiamento também. Porque, tipo, tem a opção de você financiar até 95% do valor, né? E isso, Verdade. lá na agência, eles não me explicaram no primeiro imóvel, cara. Fiquei doidinho. E teve. Foi logo E quando nem eu os caras comecei da a agência vender. sabem direito disso, né? Sabe, não. A minha sorte é que eu fui um conhecido que me mostrou um documento, ele tirou uma foto só da parte que tinha lá o valor do financiamento. Aí eu tive que levar na agência, falei assim, não, tá aqui, eu consigo financiar assim, assim. Aí a moça, eu vou fazer então, mas se der, deu. Se não der, não deu. Tá bom, então faça aí, minha senhora. Aí foi lá, fez. Deu certo, assim, a gente conseguiu. O apartamento, por exemplo, ficou 95%. Apartamento avaliado em 160 mil, a gente pegou por 105. Então, assim, Financiado ainda, consegui, né? financiou 95% ainda. Show. Aí, assim, a gente conseguiu tirar a mulher de lá. Porque, assim, eu tô fazendo junto com o meu irmão. Então, tudo que a gente faz junto. Pega um, pega outro. Então, Que legal. é porque, assim, Mas você para mim, comprou. O nome tá nos dois? O nome você tá usando os dois ou um só? Como é que tá? não, hoje eu peguei um, ele pegou outro. Aí, Show. Ele também é CLT ou não? não, ele é servidor público. E também tem taxa de Ah, juros. tem. É verdade. E ele consegue também fazer 5%. Consegue. Aham, ele conseguiu também. O primeiro, Legal. cara, a primeira casa que eu peguei, deu esse problema porque a mulher colocou para financiar 80% do valor que eu estava comprando e não 80% do valor de avaliação, que é o comum. É que tem Rapaz, umas regrinhas lá, né? eu tive que dar uma boa entrada lá. Mas assim, foi bom que pelo menos serviu de aprendizado, né? Que eu aprendi já sei como é que faz, já sei por onde ir, os macetes, tudo direitinho. E agora eu vou poder ajudar mais gente também aqui, né? Quiser comprar, daqui uns dias, quando eu tiver Verdade. tudo certinho, eu vou. Porque assim, eu estou ajudando também mais 2 pessoas. Eu não estou cobrando nada, né? São amigos assim próximos, eu estou ajudando. Mas aí eu vi uma Legal. oportunidade também de ganhar dinheiro por parte da Show. Caixa, não das pessoas, né? Ah, eu, por exemplo, no início, hoje eu tenho sócios que, assim, eu comprei o primeiro. Sempre que você compra o primeiro, o pessoal, você leva o pessoal lá, né? Mostra e tal, né? Aí o pessoal fala assim, vende esse daí e o próximo você fala comigo, né? Aham. Aí teve um que eu comprei em sociedade. Teve um que eu comprei em sociedade com um grande amigo meu. A gente estudou junto no técnico, né? Eu sou formado no técnico.
E, nossa, aí compramos imóvel, compramos 50%, né? Não deu metade e tal. E é legal, né, essa experiência, né? Que é diferente, né? É, Aí e o que aconteceu? A gente comprou, né? E aí negociei tudo, desocupou. Aí na hora que desocupou, a gente ia junto lá para reformar. Aí teve algumas coisas que a gente mesmo fazia, sabe? Ah, tipo, vai colocar um cipão aqui? Não, a gente mesmo coloca. É tipo, ia no fim de semana lá, aí fazia. É diferente, né? Porque você só vê o pessoal fazendo isso quando vai casar, quando tá fazendo. Aí eu até brinquei com ele, falei, pô, se vê nós dois aqui bastante. nesse apartamento aqui, pensa que é dois viadinhos, né? Lá no apartamento lá, né? Nesse último apartamento que a gente pegou aí, a gente tava lá trocando as tomadas, lavando, né? Então, assim, é bacana, cara, quando tu consegue tirar e as pessoas ficam pensando assim, ah, eu vou investir quando tu conseguir tirar a pessoa e tal. Que o receio de todo mundo é tirar o ex-mutuário ocupante, né? Mas assim, tem que Verdade. deixar bem que existe a lei e tal. Às vezes pode demorar um pouco, mas sai, não tem outro jeito, né? É muito legal. E você já viu esse livro aqui? Eu tava vendo nas lives aí você falando sobre ele. Eu tô achando ele muito legal. Só pra você ter uma ideia, tem alguns títulos dele aqui que é muito, olha, indo para a arrematação, procedimento a seguir antes e depois da compra, sabe? Eu achei ele bem completinho, viu? Eu tô lendo ele, né? Mas o que eu já tô vendo dele aqui, eu já tô gostando, viu? Só para você ter uma ideia aqui, ó, tem algumas coisas aqui que fala sobre laudêmio, tombado, floreiro. Então tem algumas coisas que às vezes, dependendo da região, você não usa muito, né? Mas tem muitos lugares que você acaba usando. Mas aqui eu achei bem legal, bem completo. E não vai ficar na minha prateleira, isso aqui logo logo vai para alguém. E o generoso, o William, tá na frente, viu? Gente, eu vi ontem. Não, vi agora há pouco, né? Mas eu vi a live dele também, que você falou com o Ed, que é de Minas Gerais, né? Ele é de Minas, ele é de Minas. E você costuma arrematar no interior aí, do Acre? Cara, no interior ainda não, mas eu já vi, assim, algumas oportunidades. É porque, assim, eu Legal. não sei, eu gosto de ir lá para ver tudo direitinho, né? Então, assim, eu não tive oportunidade. Eu tenho um município próximo aqui, que é uns 30 quilômetros, que eu tô balançando para ir lá. Mas, assim, por enquanto eu tô resolvendo esses aqui, porque tu sabe que a caixa demora um pouco, então, tipo, desses três, em dois ainda tô um pouco enrolado aqui na questão da escrituração ainda, que foi, faltou alguma coisa do leilão, ele teve que voltar para a caixa. Mas depois que eu resolver esse aí, dar uma respirada, eu vou. A minha intenção é essa, ver também do interior. Tem muita coisa boa, cara. Que legal. Ah, oportunidade tem um monte, né? Assim, Tem. realmente, se você, com certeza, mesmo se você tivesse dinheiro, talvez assim, chega uma hora que o dinheiro acaba, né? Tanta oportunidade que você tem, né? Aí você tem que vender, né? Rapaz, o apartamento, por exemplo, a gente nem ia nem vender. A gente falou assim, não, vamos alugar que vai dar mais, porque a parcela ficou pequena, tá bom e tal. E depois, não, vamos vender, que a gente compra outro e o dinheiro gira é melhor. Nossa, essa dúvida é demais, né? Na hora que você constrói, aluga ou venda, né? Aí você fala, pô, meu aluguel às vezes dá uma dor de cabeça, né? Você fica lá e o negócio é pequeno perto do. Você faz uma operação de compra e venda, né? Ainda mais na hora que você está financiando. Com certeza você teve um lucro líquido aí maior que 50%, não teve? Cara, nesse imóvel que ele foi bem disputado, a gente teve um lucro, vai ter mais ou menos, assim, a expectativa, né, que a gente não vendeu ele ainda, mas Aham, seria em torno de 35 a 40 mil reais. legal. E aí você investiu quanto? Quanto que você tirou do bolso? Hoje, que a gente já tirou, foi 6 mil da entrada, mais a documentação, né, que tu paga em qualquer imóvel, assim, isso não conta, mas que a gente já investiu. Não pagou nem a primeira parcela ainda, que vai ser agora, semana que vem. Mas a gente já está com ele já para escrituração. Então, eu acredito aí que a gente deve ter gastado aí uns 8 mil com a reforma, com tudo. Show de bola. Então você tirou 8 mil e vai voltar 40. Aí você Vamos coloca ver. mais um pouquinho aí, coloca mais, vai. Vamos ser pessimistas aí, 12 mil. Ou melhor, Aham. vai 20 mil que seja, né?
Se você colocar 20 mil e voltar 40, né? Aham. Mas assim, aí a gente tá vendo se vai vender mesmo, se vai alugar. A gente A gente fica na dúvida lá, né? terminou a reforma sexta-feira. Aí depois eu vou até gravar um vídeo lá no apartamento e mandar pra ti publicar aí. Ô, manda sim, meu. Ó, na hora que você estiver lá, manda um vídeo lá. Que aí a gente. Aham. Eu quero ver como é que tá lá. É, vamos E ver. sabe aquele apartamento que você estava falando? Na hora que Ah, eu busquei no Google, eu não achava ele, meu. Eu não sei o que aconteceu, mas ele me jogou numa rua, tipo, é um condomínio, parece que Xamã não é. Ele me jogou numa rua que eu falei, nossa, se for aqui parece legal. Aí que eu vi a foto lá no site, né, que tava todo esqueleto lá do imóvel. é porque Mas assim, ele não aparece direito no Google, né? pelo Street View para vocês aí, na região de vocês, acho que é atualizado de 2019. O nosso aqui é de 2012 ainda. Então, tudo que tu for ver lá são imagens de 2012. Já Entendi. tinha já esse imóvel em 2012. Ele fica na principal, mesmo assim, a localização dele é excelente. Hoje tem um terminal urbano assim na frente, tudo. Que Mas legal. acontece é que o prédio mesmo, não sei o que que houve lá. Acho que foi empenhorado pela justiça por algum motivo e está deteriorado, assim. Na época, há um tempo atrás, tinha até vigilante tomando conta. Aí depois tiraram o vigilante, o pessoal foi lá, arrancaram as portas, arrancaram as janelas. Mas tá o Nossa, esqueleto tinha lá. porta e janela, cara, que dó, hein, meu. Na hora que eu vi aquele prédio lá, eu falei, meu, que judiação, né? Tá abandonado. Eu não sei o que houve com aquilo. E já tá um bom tempo isso. Tem mais de 10 anos. Ixi, bem mais. Nem tem Nossa. mais ninguém, né? Por isso que tem que Aí, ficar atento, né? Não é tudo que você pode comprar no leilão, né? então, eu tava vendo, tipo, tem outra casa lá de 300 e poucos mil. Aí eu fui passar na frente para ver, né? Aí cheguei lá, a casa também tá só o esqueleto, cara. Levaram as janelas, as portas, tudo. Tá só o vão. Caramba. Aí eu E fiquei isso daí assustado, porque, tipo assim, você já pesquisou quantos aí? Mais ou menos. Só pra gente ter uma ideia. eu já fui? É, que você pesquisou mesmo. Ah, cara, já tem para mais de 20 imóveis que eu fui. Vixe, mas assim, que Desse, eu desse, que pesquisei. você, desse que você pesquisou, desses 20, dois estão em estado precário, que é esse apartamento e essa casa que você falou. O apartamento eu vi só pelo Street View, mas como eu passo diariamente lá na frente, eu já sabia, já sabia, entendia. Mas o que me surpreendeu mesmo foi essa casa, cara, que ela tava com um valor bem alto, assim, lá no. Tá até hoje no site lá, com um valor bem alto de venda, mas que não. Tá inabitável, assim. O cara tem que fazer uma reforma muito boa, não vale o que tá lá. Entendi, entendi. Só que em Teve uma compensação vez que eu tem, peguei tem essa outra que eu teve vi uma vez também, que eu de quase peguei. 1.000. E ela tá, assim, cara, se tu ver acabamento de primeira, show de bola, assim, muito linda a casa. Tá fechada. Tá Esse, até sem esse é o outro. é outro, esse é outro. Ah. Como que ela tá? Como é que tá essa casa? Não, tá linda, assim, acabamento de primeira. Assim, eu tive Legal. conversando com o vizinho, o cara parece que era político, aí não sei se perdeu a eleição, alguma coisa assim. Aí ele tava falando assim, porque ele investiu mais de 600 mil só nessa construção aqui. O cara tava falando que tem um deck lá atrás, explicando tudo direitinho. E assim, o cara perdeu a casa, mas não disse para os vizinhos, né? Eu disse, não, porque tem um corretor querendo me vender, só que ele disse que vai abrir aí, nunca vem. Como é que é a casa? Perguntando pro cara lá. Aí ele foi isso, como é que é a casa todinha, assim. Aí eu olhei por baixo do portão, as portas muito bonitas, janela, lindo o negócio. Casa Esse show de daí bola. é aquele de 400 mil? Que vale 800? Ou não? Esse daí tá avaliado em 690, parece, e tá por 390 mil. Entendi. Que legal, e você pega um negócio desse financiado, né? Como é que é um imóvel desse, liquidez aí? Vende, como é que funciona aí? Se eu comprar um imóvel desse, ele vende para esse mercado? Como é que fala? A liquidez desse imóvel, assim, assim, vender vende, mas demora um pouco aqui para nossa região. É por isso, assim, o que lá no site, se tu for ver, não para é apartamento. Aqui a gente quase não tem apartamento, tem tipo, poucos condomínios fechados de apartamento. Então, sempre quando aparece lá, vende rápido. E a disputa é alta. Hum, Esse a gente teve até sorte de pegar, assim, um pouco mais abaixo. Mas, geralmente, tipo, tem apartamento avaliado lá em 207 mil.
que o valor de venda hoje dele é 230, 220, os caras vão pro pau lá em 160, 170 mil. E assim, aí chega um momento também que às vezes não compensa, né? Porque você tem que medir sempre no pior cenário. Se eu não conseguir tirar o cara, tem que ficar pagando condomínio, pagando parcela e tal por um tempo. Então você vai até onde der. E o que eu tô achando assim, Entendi. mais vantajoso aqui pra gente, por enquanto, ainda são as casas. Entendi. E aí tem muitos apartamentos, na média, assim, de uns 400 mil apartamentos. Tem poucos nesse valor. Sabe o que eu pensei? De repente, você compra essa casa aí, essa casa de alto padrão. Aí você foca nesses apartamentos de alto padrão. Porque geralmente, assim, se ele for antigo, a pessoa já está meio de saco cheio de apartamento, sabe? Aí, tipo, faz uma permuta, aí você pega um imóvel de valor menor e manda embora. Entendi. É uma Entendeu? maneira de se pensar, né? Que aí você aumenta a liquidez dele, né? Do imóvel, né? Só que aí você vai ter que fazer essa transação, né? Aham. Mas pra gente aqui, cara, assim, o que dá mais liquidez mesmo é condomínio fechado e Legal. apartamento também, né? Por quê? Porque a violência tá demais, ó. E ele mata um no dia e deixa dois amarrados pro outro. Isso. Aí vocês têm uma questão complicada aí, com questão de imigração ou não? Até que teve aquela questão dos haitianos há um tempo atrás, agora tem os venezuelanos que de vez em quando aparecem por aqui. Mas hoje mesmo é questão de facção, cara. Aqui tem duas facções que estão dominando a cidade mesmo, que todo dia morre um, mata dois. E a cidade não é tão grande assim que nem vocês, São Paulo, aí, que é enorme. Eu acho que tem o quê? Uns 400 mil, 500 mil habitantes, acho que nem isso. E todo dia tem bairro aqui que até a polícia para entrar é difícil. Tá parecendo Entendi, Rio de entendi. Janeiro, assim, né? Que tipo, vê só nas reportagens, né? Então o pessoal dá muita preferência aqui por condomínio fechado, por apartamento. Entendi. Aí a liquidez é muito maior. Então as concorrências também, quando é imóvel adjudicado, também é maior nesses imóveis. Então Legal. a gente pegou casas assim, em bairros mais centralizados, mais bem localizados, para ver, né? Por enquanto, assim, tá tranquilo. A gente vendendo um pouco abaixo do valor de mercado, dá para tirar um, um pouco de dinheiro aí para poder comprar mais. Legal, legal. Bom, eu estou chegando no meu tempo aqui, eu tenho que ir e esclareci sua dúvida, tranquilo, sanou lá. Rogério, show, assim, valeu a pena ter acordado às 4 da manhã aqui. Assim, eu não sei quando eu vou voltar de novo, quando criar coragem de novo, né? Mas eu sempre acompanho as lives depois que termino. Logo acordo, a primeira coisa que eu faço é ver a live, ver o que aconteceu. Então, Que assim, legal. obrigado mais uma vez pelo teu trabalho aí. Acho que, assim, não só como eu, ajudou e incentivou várias outras pessoas a também tentar esse ramo de imóveis, né, e de leilão. Então, obrigado. Você continue com o seu trabalho aí. Obrigado, Valeu. obrigado. Valeu. Qualquer coisa me chama lá no direct. Valeu, Rogério. Obrigado. Falou, encerrando por aqui. Até mais, bom dia, até mais. Tchau.